Muitas vezes dizem que o inimigo é sempre o mundo, que a justiça tem um rosto só e que na verdade é absoluta. Prepare-se de desmascarar essa narrativa, mergulhando num anime que ousa questionar tudo o que você já sabia sobre heróis e vilões. Estamos falando de Tolkien. A perspectiva que ele nos oferece é no mínimo perturbadora. Ao longo da história, a humanidade tem um talento peculiar para justificar atrocidades em nome de causas nobres. As cruzadas, por exemplo, cavaleiros marchando para Jerusalém, impondo a cruz, prometendo salvação, mas o que eles deixavam para trás? Um rastro de sangue, saques e massacres. No Oriente, a Jihad, que embora proclamasse defesa de fé, muitas vezes servia como pretexto para conquistas e vinganças disfarçadas de guerra santa. Mais recentemente, vimos isso se repetir com novos nomes: libertação, segurança nacional, guerra contra o terror, palavras bonitas para justificar rios de sangue. A história se repete, mas a gente insiste em não aprender. Essa mentalidade é transportada para um anime. Esqueça os crucifixos e as espadas medievais. Pense em katanas, em poderes sobrenaturais, em um mundo onde heróis não salvam ninguém, não protegem ninguém. Eles caçam, matam e brutalizam. Não um mal abstrato, uma raça inteira de seres. E o mais chocante é que, se a história fosse contada pela ótica deles, você talvez apoiaria. Exatamente isso que Tolkien faz. Eu, assim como você, respirei Shonen a vida inteira. E no começo, tudo que parece uma variação da mesma forma. Um jovem comum, descobrindo poderes, jogando um conflito milenar com o peso do mundo em seus ombros. Bleach fez isso, Jujutsu Kaisen fez isso, e meu papel de Tolkien poderia ser só mais uma dessa lista. A sinopse é assustadoramente parecida com a de Bleach. Um protagonista que descobre um mundo secreto, com um lado heróico e que protege a humanidade, e um lado maligno que quer destruir tudo. Clichê, certo? Não, você tá errado. Antes de cair em qualquer clichê, Tolkien nos joga numa lenda antiga, a de Momotaro, um garoto nascido de um pêssego, enviado pelos deuses para derrotar Onis, criaturas demoníacas que aterrorizavam o Japão. Momotaro, com sua coragem e aliados fiéis, invadiu a ilha dos Onis e os exterminou, tornando-se um símbolo de bravura e justiça. No universo de Tolkien, essa lenda não é um folclore, é a fundação ideológica dos Momotaros modernos, uma organização treinada para caçar e matar Onis. Eles levam como herdeiros dessa missão sagrada. E é aqui que a obra se diferencia, porque isso não é uma batalha do bem contra o mal. É uma guerra santa, e todo o sangue derramado é preventivo. Os Momotaros dizem proteger os humanos dos Onis, mas matam qualquer Oni, mesmo aqueles que vivem em paz, alegando que um dia eles podem perder o controle. E o mais interessante, muitos desses Onis não sabem que são Onis, são descendentes, como os Momotaros, mas com o sangue de Oni. É aqui que o mangá sai da fantasia confortável do shonen e nos traz para um ambiente mais tátil, mais real. Tolkien é o suco de concreto do shonen. Todos os clichês, arquétipos e elementos que fazem o gênero funcionar estão aqui. Mas, no coração da história, há algo mais profundo. Um conflito baseado em preconceito, em uma cruzada vestida de heroísmo e uma narrativa que muda completamente dependendo do que quem a conta. Do ponto de vista dos Onis, os Momotaros não são protetores, são carrascos. Eles usam uma bandeira da proteção da humanidade para causar verdadeiros massacres. Em qualquer guerra santa, todo santo é um monstro do outro lado da história. E às vezes, o verdadeiro vilão é aquele que sorri enquanto empunha uma espada. E no começo, nosso protagonista, Tiki, é apenas um adolescente rebelde delinquente, de cabeça quente, com uma tendência natural para brigas. Sua vida é comum, mundana, até que, após a discussão com seu pai adotivo, Tsuyoshi, uma explosão acontece em sua casa e surge Samidare Momotaru. Shiki não entende nada, mas Tsuyoshi entende perfeitamente. E temos uma perseguição eletrizante. O pai Shiki atropela Momotaru e foge. Momotaru sobrevive, os alcança e a fatídica cena do galpão se desenrola. Tudo acontece muito rápido, mas traz revelações cruciais. Tsuyoshi também era Momotaru e passou uma vida caçando Onis, até que decidiu criar Shiki como seu filho. Como tudo é muito rápido, após as revelações do primeiro capítulo, Tsuyoshi é morto. Ao ver seu pai morrer, Shiki desperta seu poder oculto. Ele entra no que os Onis chamam de frenesi. Esse momento é puro shonen, uma tragédia, o tira a vida normal e joga em um mundo louco, onde ele desperta seus poderes e descobre que é muito mais do que imaginava. Mas a principal diferença aqui é a fonte dessa estratégia. Não é um demônio descontrolado ou um vilão caricato. A morte do pai de Shiki vem pelas mãos de quem teoricamente seria seu aliado, o herói da história. Ele derrota esse Momotaro, mas não o suficiente para se libertar. Ele continua sendo caçado
e a partir daí é arrastado para esse conflito milenar. Ele é resgatado por um mestre carismático e vai para a escola de Onis, onde se prepara para sobreviver. E nada mais shonen do que um primeiro capítulo tão corrido. Após descobrir que é um Oni, Shiki está no meio de uma guerra declarada. Não é um caos sem líderes. Os Momotaros são uma força militar organizada, dividida e unida em unidades de elite. Capitães, com hierarquia, estratégias e disciplina. Tudo para sustentar a narrativa de que são um exército lutando pela humanidade. Do outro lado, os descendentes de Onis também se estruturam, mas com uma diferença gritante. Não são exércitos de ataque, são comunidades de autoajuda e de defesa. Eles formam escolas, como a que Shiki frequenta, para ensinar os Onis a sobreviverem no mundo que os caça. Muitos Onis nem sabiam que eram Onis antes. Foram arrancados de suas vidas cotidianas por alguma tragédia. Assim como Shiki, eles vão para essas escolas com o objetivo de vingar seus entes queridos ou simplesmente para aprender a se esconder e sobreviver aos ataques dos Momotaros. Tolkien não é só um shonen de batalha. Apesar de todos os pré-requisitos para ser Battle Shonen genérico, ele é um espelho incômodo da realidade. Ao ver a estrutura desses dois grupos, percebemos que esse combate não é uma porradinha shonen normal. É algo político, cultural, uma guerra baseada em preconceitos. Os Momotaros não precisam provar que os Onis são perigosos. Isso já é uma verdade absoluta, uma lei para eles. Os Onis existem e vão morrer porque são perigosos. Ponto. E o outro lado da moeda, quando um Momotaro, como o Tsuyoshi, muda de lado, para de matar Onis, ele se torna conivente com o mal e Yamato também. Locais como o colégio Reisetsu existem porque, sem preparo, os Onis não conseguem viver nesse mundo. Se for descoberto, será morto pelos Momotaros. Essa é a essência de uma guerra santa. Um lado com todos os recursos e propaganda e controle dos discursos, e o outro pode não ser exterminado, talvez agindo com um pouco de violência para responder à violência que recebe. Mas a engrenagem gira. É um jogo de forças assimétrico e estamos vendo os underdogs tentando sobreviver ao mundo que os odeia. Para mim, a alma desse vídeo é imaginar como seria a história se fosse contada na ótica dos Momotaros. Os Onis seriam monstros implacáveis, criaturas que nascem para destruir, que matam por prazer. E a solução seria exterminá-los, porque não há outra opção. Mas felizmente, nesse anime, a câmera está do lado da trincheira. E nesse ângulo, vemos esses supostos heróis não são protetores, são predadores sanguinários, mas de uniforme, doutrinados desde criança a entender que essa é a missão sagrada deles. É impossível não lembrar de Tokyo Ghoul. Lá, a CCG caçava os ghouls e, como a obra era um seinen, havia mais dualidade. As coisas eram mais cinzas. Você entendia porque os ghouls eram caçados, pois muitos realmente matavam humanos, mas muitos deles, que tinham famílias e vidas normais, também eram caçados por causa da parcela de que fazia merda. Em Tolkien, as coisas são um pouco diferentes, porque é um shonen, e o shonen precisa de lados mais claros. Aqui é sempre preto no branco. Os Onis que acompanhamos não são monstros canibais, são pessoas com sangue diferente. Não há ambiguidade, eles são vítimas e ponto final. Isso nos molda a torcer para eles. E de certa forma, podemos aplicar essa ótica em outras histórias. Em Demon Slayer fosse perspectiva dos Onis, os caçadores não seriam heróis, seriam assassinos caçando sistematicamente membros da mesma espécie, tentando dizimar uma raça inteira porque alguns indivíduos cometem crimes. E, olhando por essa ótica, Muzan poderia ser um líder revolucionário, tentando impedir o extermínio do seu povo. Isso pode soar um absurdo, mas é porque você está acostumado a ouvir o outro lado da história. É a mesma lógica das propagandas de guerra dos Estados Unidos na Guerra Fria. Quantos filmes retratavam os russos como monstros brutais, sem humanidade? Na Guerra Terror, quando tudo era terrorismo, os Estados Unidos eram atacados e precisavam exterminar um povo inteiro. É sempre mais fácil justificar o massacre quando o inimigo não é humano, ou parece ou não parece humano. Quando a narrativa é controlada por um único lado, você não tem senso crítico. Nunca se pergunta se está torcendo pelos verdadeiros mocinhos. Tolkien cutuca essa ferida. Mesmo que de forma mais leve que um seinen, ele é capaz de fazer você torcer para um grupo que, em outra obra, poderia ter sido inimigo que você torceria para ser exterminado. Quando você percebe isso, pode começar a se perguntar: quantas outras histórias eu já ouvi que podem ter sido manipuladas e eu estava ouvindo pelo lado vencedor? Depois de ficar nesse jogo de espelhos, de pontos de vista, e de se fosse assim,
é bom falar um pouco sobre a obra em si. Porque, por mais provocadora que seja essa mensagem, e se o mangá for ruim, se o anime for ruim, ninguém vai consumir. A embalagem precisa ser boa para prender o leitor e o telespectador, capítulos após capítulo. Togepi entrega exatamente o que promete: shounen, muita ação, velocidade, personagens razoavelmente carismáticos e uma trama focada. A estrutura é clássica de shounen, mas muito bem executada. O ritmo é acelerado no começo para te inserir no mundo, mas sabe desacelerar para que você observe tudo. Visualmente, a arte é muito bonita. O anime está saindo agora, e se você começou a ver o anime, eu recomendo que vá para o mangá, porque o anime tem 3D demais. Eu, particularmente, não gosto tanto. Pongyang não tenta reinventar o gênero. Ele faz o feijão com arroz muito bem feito. Talvez menos bem feito do que outras obras, mas funciona muito bem. No fim, em Pongyang, você entra esperando lutas, frases de efeitos, personagens que cabem nas caixinhas que você conhece. E você recebe tudo isso, porém, capítulo após capítulo, você começa a receber um pouco mais. Você percebe que a narrativa não é só sobre derrotar monstros ou sobreviver, é sobre por que estão decidindo que eu tenho que morrer. Se você gostou do canal, aproveita, se inscreve, deixa o like, compartilha, ajuda muito a gente. Você vai continuar recebendo vários vídeos maneiros e espero que você curta. É isso, valeu, falou e eu fui.